capa vermelha, superpoderes, mocinhas em perigo e muita pancadaria. Já adivinhou o assunto dessa semana? O Meia Entrada invadiu o mundo dos quadrinhos para mostrar para você que os gibis não são feitos apenas de super-heróis. A nossa equipe foi aos Pampas, mais precisamente a Porto Alegre, bater um papo com o diretor Otto Guerra sobre o seu filme Woodstock, Sexo, Reggae e Rock and Roll. Tem também o super-herói que aos 77 anos continua fazendo muito sucesso no gibi e no cinema. 2 quadrinistas dão a sua opinião sobre filmes baseados em histórias em quadrinhos. Sem esquecer o nada politicamente correto Sin City. E mais, degustando aquela pipoca, 3 ilustres convidados. O jornalista e crítico de quadrinhos do site Omelete, Érico Assis. O professor de cinema da UNO Chapecó, Roberto Panarotto. E o fã da semana, o estudante de publicidade, Guilherme Bonamigo. Prepare a sua pipoca e se acomode na poltrona. A sessão do Meia Entrada está começando. Faz algum tempo que as histórias em quadrinhos saíram das bancas e foram parar nas telas do cinema. Algo que começou em 1936 com Flash Gordon, passou por Superman em 78 e Batman em 1989. Hoje já se tornou tão comum que há 9 anos contamos com pelo menos uma estreia anual de adaptações de quadrinhos para o cinema. Tá, mas peraí, nem tudo é coisa boa, não é mesmo? Como que não? Tem Batman, V de Vingança, 300... Mas em compensação tem Elektra, Demolidor, o Justiceiro, o Motoqueiro Fantasma, que ficaram horríveis. Ok, mas entre grandes sucessos e imensos fracassos, os estúdios continuam produzindo para as bilheterias. E os fãs, é claro, agradecem. No quadrinho tu vai ter uma leitura e no cinema você vai ter outra leitura. Quando está em movimento fica diferente do que a narrativa visual que está sendo desenhada, né? Se as duas linguagens andarem juntas, eu acho que gera um material muito mais completo, assim. O fã de quadrinho ele já tem essa expectativa. Se ele vê uma história em quadrinhos que ele gosta muito, no formato cinema, que não está semelhante ao que foi feito nos quadrinhos, ele meio que não gosta, sai falando mal. Então é uma linguagem que tem que, lógico, tem que ter essa liberdade do cinema, é uma outra linguagem e tudo, mas ao mesmo tempo ele tem que ter essa fidelidade justamente porque é a partir dos quadrinhos que surgiu aquilo, então tem que manter um pouco, pelo menos. This is Sparta! Que é um sonho meio distante isso, sabe? Porque o quadrinho ele tem uma certa magia, uma narrativa, uma forma de ser contado que no cinema eles não conseguem. O Motoqueiro Fantasma, deixa eu pensar mais coisas, Justiceiro, tem o Demolidor, tem uma série de filmes já que foi uma perda de tempo. O Demolidor ficou muito ruim. A Elektra Assassina também tem um baita potencial para fazer filmes e conseguiram acabar com o personagem, sabe? Mas tem muita coisa que saiu dos quadrinhos o Super-Homem mesmo, até hoje eu acho que eles não acertaram a mão em nenhum, sabe? Esse final de semana eu assisti o Homem-Aranha, sabe? O 1 e o 2 é fantástico, sabe? Muito, muito, muito bacana. Homem-Aranha, número 2 até. Porque eu acho que ele tem uma adaptação mais próxima mesmo à movimentação, ao enquadramento de quadrinhos, o dinamismo que é feito dentro da ação. Tem história em quadrinho para todos os gostos, ainda mais com a entrada do mangá, né? O quadrinho também ele não está tão engrenado ainda no Brasil, é um mercado difícil de sobreviver. Com a chegada da internet, do videogame, de uma série de outras mídias, ficou-se difícil de ter consumidores para que seja mantido esse mercado. Está valorizando muito, está criando um valor muito bacana assim para os quadrinhos.
E eu acho que a tendência é crescer, evoluir. Eu acho que a gente vai ver muita coisa boa ainda surgindo pela frente. Agora tá saindo o Wolverine, não vi ainda, mas tô louco pra ver. Acho que vai ser, que é um dos melhores personagens dos quadrinhos, sabe? Eu acho que tá um filme muito bacana, sabe? Eu acho que a gente vai ver cada vez mais quadrinhos no cinema. Até pouco tempo, os quadrinhos eram considerados uma coisa mais de nerd. Agora, até com a adaptação dos quadrinhos para o cinema, tá uma coisa mais acessível para as pessoas. É difícil você encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar de algum personagem de história em quadrinho. Então, para vocês, Panaroto, Érico, que gostam de quadrinhos há mais tempo, de onde surgiu essa paixão? Então, eu particularmente tenho contato com os quadrinhos desde quando eu era bem pequeno, assim. E desde o início, assim, eu sempre tinha muito interesse, porque eu via os personagens na televisão, já tinha Liga da Justiça e assim sucessivamente. Então, consequentemente, eu ia na banca, eu via os personagens do Super-Homem, do Batman, e eu queria pegar aqueles personagens e levar para casa. E óbvio que eu lia também quadrinhos da Disney, Pato Donald, Mickey. Durante muito tempo eu fui muito fã do Zé Carioca e do Mickey. E tinha esse contato com os quadrinhos assim desde muito cedo, assim, sempre foi muito normal, apesar dos quadrinhos ter um pouco desse preconceito, porque na década de 70 e 80 ainda era um pouco mal visto, assim, ainda. A criança tinha que ler livro de literatura, ou tinha que ler um livro específico que as pessoas considerassem livro mesmo. Quadrinhos era considerado uma coisa inferior, digamos assim. Mas mesmo assim, eu acho que os meus pais tinham essa consciência de que isso não ia me prejudicar, ou, enfim, que isso pudesse atrapalhar o meu desenvolvimento enquanto criança, e eu tinha acesso e lia, e eles me compravam muitos quadrinhos. Pois é, eu comecei a ler gibi antes de saber ler, então eu aprendi a ler em função de tentar entender, estavam uns balãozinhos ali que meus pais compravam gibi de herói mesmo, sempre gostei, desde uns 3 anos por aí, eu sempre aprendi a ler com 6. Então eu fui aprendendo a partir dali, gostando das figurinhas, e desde então não parei de comprar. E você, Gui, começou a gostar dos quadrinhos ou foi aquele que foi primeiro nos filmes e depois procurou a história? Quando criança também, assim como eles, eu lia mais as coisas da Disney, Turma da Mônica. Mas aí com o tempo, quando eu fui descobrindo, até acho que foi quando lançou Sin City, que eu assisti, me interessei, eu descobri que existe quadrinho com começo, meio e fim, eu não vou ter que comprar toda semana para ver uma nova aventura, eu comecei a me interessar mais, e agora acontece muito de eu assistir o filme e comprar o quadrinho, ou então mesmo quando eu sei que vão fazer o filme, estou começando a ler a notícia, eu já vou atrás para primeiro ler o quadrinho e já assistir o filme com opinião formada. Isso até a gente vê muito hoje, de muitos personagens que fazem muito sucesso, mas que a maioria das pessoas não conhecem ele ou não sabe que ele veio de uma história em quadrinho, como é o exemplo do Wolverine, que até o filme foi lançado agora essa semana. Vocês acreditam que esse tratamento que o Wolverine recebeu, a saga do X-Men, ele deixou um pouco de lado, acabou dando um tratamento específico para alguns personagens? No caso aí do Wolverine, ele vem de 3 filmes do X-Men, desde o 2000, por aí, o primeiro filme, que teve bastante destaque, então já é bastante conhecido, né? Eu não sei se essa referência aos quadrinhos se perde, eu acho que dá para fazer associação, acho que tem filmes, inclusive, que as pessoas nem sabem que são feitos de quadrinhos. Tem um filme com, por exemplo, Marcas de Violência, ou Só da Perdição, tudo baseado em quadrinhos, as pessoas não associam, não acho que pode ser, não acho que pode ter vindo do quadrinho, como? Acho que ter vindo do gibi, aquela história. Nesse caso dos X-Men mesmo, é importante citar que o X-Men, ele retoma um pouco essa questão das adaptações que estavam um pouco desgastadas, justamente por filmes como o Batman, e que praticamente acabou com a franquia na década de 90, então o X-Men ele surge como uma nova perspectiva dentro disso. É um filme que chama a atenção, que faz sucesso nas bilheterias e que as pessoas, várias pessoas foram olhar aquilo e disseram: nossa, olha que bacana, dá para fazer um filme de super-herói, dá para fazer um filme onde você consegue relacionar isso de uma forma mais bacana, até pela própria perspectiva que o X-Men tem enquanto ideia de quadrinhos, porque no fim das contas os X-Men são personagens reais, né? São personagens reais que começam a desenvolver determinadas habilidades. Então, lida muito bem com assuntos relacionados a preconceito, uma série de outras questões, que é muito bacana de você estender para uma discussão muito maior, e que às vezes nos quadrinhos ficaria muito restrito àquele público de uma forma geral, né? E o X-Men, esse primeiro, ele acaba servindo como uma baita referência, assim,
para tudo que vem depois nesse sentido, assim. Até é engraçado, eu olhando hoje o filme, eu acho que ele é fraco, assim, mas quando eu fui ver no cinema eu achei muito bacana e curti muito, assim, o Tem filme. que fazer efeitos especiais, né? Década de 80 e antes não tinha essa capacidade de fazer o que se faz hoje, e não depende das tecnologias, né? Então conseguir adaptar os poderes dos personagens para uma coisa que fique incrível na tela é uma coisa que esperou a tecnologia chegar a esse ponto, né? Para permitir um Homem de Ferro, permitir poder mostrar a garra Wolverine, de uma forma que as pessoas acreditam. Parece real, né? E é muito interessante justamente por isso, porque na verdade, com os X-Men, eles não estavam lidando com um super-herói, estavam lidando com uma série de super-heróis, uma série de superpoderes, e que se fosse feito antes disso, talvez ele pudesse não ter fracassado, enfim, não ter atingido essa expectativa que o filme acabou gerando, digamos assim. Isso até que você falou, de lidar com uma série de personagens e não só um personagem, né? Que os X-Men têm vários personagens. E isso eles acabaram então dando mais importância, por exemplo, o Wolverine, que é um personagem mais pop, né, nos quadrinhos do X-Men, e deixando outros mais de lado. Nós temos o exemplo da Tempestade, que é uma personagem importante nos quadrinhos e que no cinema não teve tanta relevância. Exemplo até da atriz Halle Berry, que fez o papel dela, que disse que não voltava para a saga se não desse mais importância. Vocês acham então que tiveram alguns filmes que pecaram nisso de não tratar melhor esses personagens e ficaram filmes ruins? É engraçado assim, porque, por exemplo, dentro dessa perspectiva de você explorar os heróis, o Gambit é um personagem que ele é deixado de lado no primeiro filme, justamente pela deficiência que eles tinham de efeitos e... isso, em todos os filmes. Enfim, ele volta agora no X-Men Origins, né, contando a história do Wolverine. E é muito interessante porque as pessoas reclamavam, talvez, que não tinha um aprofundamento muito grande dos personagens quando ele era o X-Men 1, 2 e 3, e agora que saiu o Wolverine, então, vamos contar a história do Wolverine, eles continuam achando que faltou aprofundar. Então, na verdade, o fã do quadrinho ele sempre vai achar que falta alguma coisa. E é meio normal dentro dessa perspectiva, porque você acaba tendo uma visão de quem leu ali 20 anos de história, né, e que envolvia esses personagens e assim sucessivamente. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que é interessante você constatar essas questões e perceber que nem sempre o cinema vai conseguir aprofundar tanto assim um personagem, né? Então, assim, dentro do que eles falaram, Vinta, que filme que você achou que foi uma bomba? Não vale nem a meia entrada. Acho que tem bastante, até o Demolidor já foi mais ou menos, mas deu aquele sucesso, resolveram pegar a Elektra fazer o filme dela, que é um filme muito ruim. O Hulk, o último que saiu eu até achei mais ou menos, mas o primeiro também é longo demais, chato demais, não vale meia entrada. Eu prefiro falar ao contrário do que vocês perguntaram. Eu prefiro falar do Hellboy, por exemplo, que eu acho o filme melhor do que o vi. Eu acho que o personagem funciona melhor na tela do que no papel. Eu não curto muito o Hulk, a Elektra eu não vi, mas eu acho que os piores assim é o Super-Homem, esse novo agora, é ridículo o filme. E o da Mulher Gato eu nem considero uma adaptação de quadrinhos, porque ele é um filme sobre uma mulher que é um gato. Só, não tem relação nenhuma além dela. Além do título, não tem nada a ver com quadrinhos. Mas é uma bomba também. Eu tinha a intenção de fazer um filme que fosse tivesse bilheteria e tal. Pô, mas será que não prejudica a obra sair aqui no Brasil em preto e branco? Daí eu nunca foi colorido. Vai sair no Brasil colorido como, né? Só me resta uma coisa a fazer.